A vulva e os prazeres íntimos da mulher. Esse tema já foi assunto de bate-papo entre você e as suas amigas? Bem, a verdade é que a maioria de nós mulheres aprendeu que esse assunto não deve ser conversado, que é um verdadeiro tabu, que a vulva ela deve ser escondida, não deve ser mexida, não deve ser explorada. E a verdade é que ela é a grande responsável pelo prazer feminino. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o caminho do prazer das mulheres. E eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo porque eu vou ter um convite para você. Seja bem-vinda ao canal Bella Moon. Eu sou a Priscila Pires e hoje a gente vai fazer uma jornada de autoconhecimento a respeito do prazer íntimo das mulheres. Mas antes de eu entregar todo esse conteúdo precioso para você, eu preciso da sua retribuição. Eu preciso da sua inscrição no canal e da sua curtida nesse vídeo. Assim eu entendo que você realmente gostou desse conteúdo e que a gente pode continuar conversando nessa linha e principalmente o YouTube entende que é um conteúdo bom e aí ele dispara para mais e mais mulheres, que na verdade esse é o intuito do nosso canal Bella Moon. A vulva é muito mais do que o órgão genital da mulher. É um centro de criação, de poder e de expansão. É importante a gente entender que a vulva é a parte externa do órgão genital. A vagina e a uretra não fazem parte da vulva. A vagina, ela conecta o útero ao mundo externo. É da vagina que sai a menstruação e os bebês. Já da uretra é por onde sai a urina, o xixi. Então são duas cavidades, dois orifícios diferentes. A vulva, que é o nosso papo que interessa aqui agora, ela é essa camada externa. Então a gente tem ali o monte de Vênus, que é a parte de fora que a gente tampa ali com um biquíni, é onde a gente tem ali os pelos pubianos. Então ela tanto serve para proteger o nosso sistema reprodutivo, como também ela tem funções sensoriais. Ela traz uma sutileza nas nossas sensações eróticas. E aí, dentro do monte de Vênus, a gente tem os lábios internos e os lábios externos. Então, os lábios externos possuem uma sensibilidade. Os internos também. Todos eles protegem a entrada do canal vaginal, da uretra e também tem as suas terminações nervosas. Então, cada um tem uma sensibilidade, te traz uma capacidade de prazer diferente. E aí a gente tem o famoso especial, o único órgão responsável pelo prazer feminino, pelo orgasmo, que é o clitóris. O clitóris, a gente visualiza só a pontinha dele, a glândula, o prepúcio, mas ele é grande, se estende por até 9 centímetros e ele é responsável pelo orgasmo. Então, por que a gente vai conversar hoje sobre o clitóris? Porque sem ele não tem orgasmo, não tem prazer feminino. E Deus deu ao nosso corpo esse órgão justamente para ativar o nosso prazer, porque o nosso sistema genital, ele não é somente reprodutivo, ele também é para o prazer. A libido de vida, o desejo, a energia depende de prazer. E um dos prazeres mais preciosos que a mulher pode ter é através da estimulação do clitóris. O clitóris, ele tem esse formatinho que dá para você ver aqui no desenho. E aí, o que acontece? Essa parte aqui, as perninhas, elas estão por debaixo dos grandes lábios ou dos lábios externos e ela tem várias terminações nervosas, mais de 8.000 terminações nervosas que se comunicam diretamente com o cérebro, que é o que manda a descarga do
orgasmo. Então, o clitóris ele pode ser estimulado de diversas maneiras. Não é somente aqui na glande, na cabecinha, que por sua vez, quando a região clitoriana está muito irrigada, muito excitada, essa parte fica extremamente sensível e nem sempre o toque nela é gostoso. Então é importante conhecer a sua vulva, conhecer os seus níveis de sensibilidade para que você entenda de qual maneira o seu corpo sente prazer. Por quê? Porque dor é sintoma de problema. Então, se você tem dor, você precisa examinar essa dor. Aqui é para você ter sensações de prazer. Contração é uma coisa, porque depois da contração vem o relaxamento. Agora, se há dor, então tem alguma anomalia, algo que precisa ser visto, e daí é preciso que um médico ginecologista, uma médica, faça essa análise junto contigo ou uma terapeuta sexual. Muito bem, então a gente tem aqui essa pontinha, e aí a gente tem o corpo interno, que toda parte dele é sensível, pulsa, vibra e traz sensações de prazer. Então, aqui nessa região a gente tem os bulbos vestibulares ou os bulbos do vestíbulo, que são corpos cavernosos que também dá essa sensação de prazer. Essas estruturas, elas se enchem de sangue quando você está na fase de excitação. Então, você sentiu ali o desejo que vem do cérebro e aí o seu corpo despertou. E aí, então, de repente, o mamilo está ali excitado ou você teve uma lubrificação e aí toda essa região da vulva começa a ficar inchada. Com isso, o clitóris acorda e aí ele pulsa e te traz diversas sensações. Através desse estímulo e principalmente da sua entrega, você continua nesse ciclo de resposta até atingir o famoso orgasmo. O que depende o orgasmo? Principalmente da entrega, do relaxamento, da respiração. Por quê? Existem tipos de orgasmo. Ah, mas existe um com penetração? Existe sem penetração? Existe. Todos eles funcionam através do clitóris, mas a gente tem aí o orgasmo energético, que ele vem de um trabalho de respiração, de conexão, e aí por isso ele é chamado de energético. Não necessariamente a gente tem ali uma manipulação todo o tempo da vulva. Agora, com a penetração, o que acontece? Quando há penetração no canal vaginal, a parte de baixo ali que a gente falou dos bulbos, ela é manipulada, recebe um atrito. Então, com isso, tem a irrigação de toda a sua vulva, vem a excitação e sim, se tiver relaxamento, se tiver entrega, se ali as suas questões emocionais, psíquicas estiverem bem naquele momento, você estiver confortável, sim, você vai chegar ao orgasmo. Isso depende muito do seu autoconhecimento íntimo e da entrega. E é claro, é com consentimento, é você escolhendo quem é que está ali, de fato, penetrando o seu corpo. E aí, como que a gente fala só do orgasmo clitoriano? É quando tem a masturbação ou o uso de algum brinquedo erótico que você vai utilizar para dar esse estímulo, ter esse despertar e atingir um nível orgástico. Ah, mas e aí quando a gente fala do ponto G, o que é isso? Bem, quando é feita a penetração, tanto faz com os dedos, o brinquedo ou a penetração peniana, a gente tem aqui os corpos cavernosos e aí a gente tem essa região que é bem sensível e que ela toca um ponto que libera essa sensação orgástica. Então, a gente consegue ter o prazer com diferentes movimentos, com a penetração, com a manipulação no clitóris, com a questão da conexão, de respiração, de suor, de toque, de tato. Tudo vai depender da fase de excitação, do quanto você consegue se entregar nesse momento. E aí, então, para você conseguir desenvolver essa autoconfiança, desenvolver essa capacidade de entrega, qual é o primeiro passo? A permissão, o autoconhecimento. E é por isso que eu te disse que te faria um convite ao final do vídeo. O corpo da mulher, ele é capaz de múltiplos tipos de prazer e múltiplos tipos de
orgasmo. Para que você consiga percorrer esse caminho, você precisa de se conhecer. Você precisa saber o que o seu corpo está dizendo na fase de desejo, na fase de excitação e no pré-orgasmo, naquele momento da pequena morte que você perde o controle. Porque é muito importante a mulher se permitir o prazer íntimo, esse prazer feminino, porque é aquele momento que corpo e mente, tudo se conecta e se entrega. E aí você tem uma descarga energética, você consegue ter um relaxamento profundo de corpo, de mente e de alma. Então, vamos lá para o nosso exercício, para o convite? O convite que eu tenho a te fazer é: você vai escolher um momento aí do seu dia para você conhecer a sua vulva. Quem vai ser o seu amigo aí nesse momento? Vai ser o espelho. Você vai pegar um espelho e vai colocar na frente da sua vulva para reconhecê-la. O seu monte de Vênus, os seus lábios externos, os seus lábios internos, a entrada do seu canal vaginal, para que você desenvolva intimidade com a sua beleza única, com o seu potencial orgástico. Desde aí o século XIX, a gente teve ali os relatórios de Kinsey, o trabalho do casal Master e Johnson, que trouxe que o prazer feminino é múltiplo, que a mulher é capaz de ter um orgasmo após o outro e que há validade de todos esses orgasmos e que eles não estão totalmente relacionados à questão da satisfação sexual. Há mulheres que ainda não conseguiram atingir o orgasmo, mas elas têm satisfação sexual porque conseguem aproveitar muito a fase de excitação. Então, quando você já se permite fazer o exercício de pegar o espelhinho, de se autoconhecer, de explorar, inclusive, de tocar a sua vulva, você está despertando o seu corpo para aprender algo que a nossa ancestralidade já sabia. Justamente o quê? O que a ciência vem estudando e que lá atrás todos já sabiam que o prazer, ele está conectado ao sagrado feminino. E o sagrado feminino vem de onde? Vem do corpo, vem do ventre, vem do nosso poder interno. E quando a gente consegue ativar o prazer, a gente consegue utilizar da criatividade, da intuição e da expansão das melhores maneiras possíveis. Já curtiu esse vídeo? Já está inscrita no canal? Olha, conto com você para compartilhar essa mensagem com as suas amigas e abrir rodas de conversas para trocar experiência, para aprender sobre a sexualidade feminina e para termos o quê? Uma vida de prazer. O prazer cura. Permita-se. Mulheres curam entre mulheres. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo.